Quando a gente fala em blocklist, é enxugar gelo, né? Quem vai conseguir bloquear todos os URLs que são negativos a ponto da mesma proporção que aparecem novos? Muito bem, aqui teremos juntas 4 pessoas que entendem tudo do assunto e vão dar uma aula de transparência e brand safety para vocês. Então vamos conhecer os nossos painelistas que acompanham o Vitor Bellotti nessa próxima conversa? Ela tem mais de 14 anos no mercado de comunicação e marketing e 5 anos no mercado de marketing digital, gerenciando times de client service, ad ops, marketing e produto, com grande conhecimento em ferramentas e plataformas de mídia digital, mercado, agências e anunciantes. Atualmente é diretora comercial na Zander. Bem-vinda, Rita Mesquita. Muito bem, nosso próximo convidado é diretor de publicidade do UOL, liderando o time de UOL Ad Lab, formado em administração de empresas, em publicidade e propaganda, possui 15 anos de experiência no mercado e está há 9 anos no UOL. Em sua trajetória, também já trabalhou na Editora Abril, Lance e Fox. Bem-vindo, Bebeto Pirró. Oi, Bebeto. Agora o nosso próximo painelista começou sua trajetória no mercado de tecnologia na Microsoft nos anos 90, quando a internet ainda estava chegando aqui no Brasil. Possui 20 anos de experiência em marketing, mídia e mensuração em empresas como Real Mídia, Predicta, Globo e Almap BBDO. Participa da evolução do mercado por meio de associações como o IAB, elaborando melhores práticas, normas e soluções. Ele estudou liderança e inovação na Graduate School of Business de Stanford. Atualmente é diretor de mensuração de valor da equipe de mídia, conteúdo e comunicação da Natura. Bem-vindo, Paris Neto. Isso aí. E, claro, o Vitor Bellotti, que já estava aqui com a gente, que vai mediar esse painel. Tá todo mundo aqui? Podemos seguir, então, com o nosso painel? Eu vou passar a palavra, então, diretamente para o Vitor. Muito obrigado, Adriana, novamente. A gente segue, então, aqui. Bom dia, Paris, bom dia, Rita, bom dia, Bebeto. E quem continua com a gente aqui da audiência, acredito que vai ser um papo bastante interessante, com 3 perfis diferentes aqui. A gente se mistura um pouco, né, cada um com a experiência, como a Adriana bem colocou, mas é legal a gente ter a visão aí de um anunciante, de um publisher e também de alguém de tecnologia, né, de plataforma, de tech. Tá. Obrigado novamente. Eu vou começar, na verdade, puxando a palavra para o Paris. Paris é um antigo parceiro aí de IAB, né? Ele que foi um dos precursores em relação a essa parte de combate à fraude. Ele liderou essa vinda do Mike, né, anos atrás para o evento do IAB. Então, Paris, eu queria iniciar te perguntando realmente o que você tem visto, como você tem sentido, adaptando as respostas que o Mike trouxe aí de maturidade, de evolução do mercado quanto a combate à fraude, brand safety, só que aqui no Brasil, no nosso mercado, né? Como que você tem visto tudo isso? Bem-vindo novamente. Obrigado, Vitor, e bom dia a todos aí, bom dia ao painel e quem está nos assistindo aqui. Eu tive a oportunidade de estar em diferentes pedaços do mercado, né, tanto lá da venda, tecnologia e agora no lado de anunciante, e também nos grupos e comitês que a gente organiza para discutir esses temas complexos. Como a própria Cris falou, o IAB tem juntado pessoas para resolver problemas que são apresentados e trazer soluções, né? Em 2016 eu tive esse desafio de montar o Comitê de Combate à Fraude. Naquele momento, tinha muita resistência de falar desse assunto, e apesar de todo mundo concordar que estava certo combater a fraude, ninguém queria abrir a agenda para discutir como que podia diminuir a fraude dentro da casa das pessoas. Era muito difícil falar desse assunto. E a gente tinha um desafio de construir uma narrativa, de construir uma explicação que foi muito positiva e deu certo. E de lá para cá, como já tinha antes o viewability, como o brand safety já vinha crescendo, verificação, conteúdo, lei, interferência externa, vazamento de dados, tudo isso, como o próprio Mike falou também,
se tornou cada vez mais complexo. E a gente, como brasileiro, a gente tem aquela expectativa de que vai chegar uma salvação, vai vir uma arca e vai salvar a gente no meio do dilúvio. E hoje, a minha leitura do que eu vejo de lá para cá é que não vai chegar uma arca, não vai diminuir a complexidade, não vai ter uma solução unificadora que vai resolver todos os problemas. O que não é necessariamente ruim, mas precisa de uma mudança de postura, precisa de uma mudança da forma como a gente encara o desafio. A nossa indústria cresceu, né? E essa indústria espera mais responsabilidade dos atores, dos líderes, das pessoas que estão tomando posição. Então, eu acho que essa complexidade ela vai continuar aumentando. Tem até alguns exemplos que a gente vai trazer depois aqui no painel, e que é nossa responsabilidade de líderes aqui dessa indústria de fazer o que é certo. Não é só fazer o job, né? Não é só entregar a campanha, entregar o projeto. A gente tem que começar a pensar em fazer o que é o certo. E isso é expandir um pouco a nossa zona de conforto, isso é não esperar por uma solução que vai vir de fora que resolve tudo, e começar a construir dentro das equipes e das empresas a maturidade no assunto. Maravilha. Eu acho que esse ponto da complexidade que você citou é algo que a gente vem, né, como IAB e como os comitês e grupos de trabalho, tentando auxiliar de fato a diminuir, né, a fazer com que isso seja um pouco menos complicado, um pouco mais prático, né, no dia a dia, tanto de marcas quanto publishers, né, para a gente conseguir desenvolver e continuar aprendendo, né, com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia de marketer ou de veículo. E agora, puxando esse mesmo ponto da complexidade para a Rita, né? Eu acho que, como a Rita está nessa parte de operations, de tecnologia ferramental, né? Tem tudo a ver com essa solução, né, da complexidade, como tudo isso pode auxiliar, né, as marcas e os veículos também a ser um pouco menos complexo, ou seja, a abraçar essa complexidade, abraçar essa possibilidade de resolução de problemas, né, para conseguir crescer e conseguir se desenvolver dentro do mercado. Como que tem sido isso, né? Como que, tanto nessa parte de tecnologia, da evolução das ferramentas realmente, mas também na evolução da mão de obra que usa essas ferramentas, e como que é essa interação de vocês, né, dentro de uma marca, quando está conversando sobre plataforma de compra, ou de um veículo, quando está conversando sobre plataforma de venda, falando de combate à fraude, de proteção à marca e transparência, né, que são os tópicos aí que a gente está abrangendo. Bem-vinda novamente, Rita. Obrigada, Vitor. Bom dia a todo mundo. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu acho que a preocupação, né, de se falar de conteúdo falso, de como isso danifica a marca ou como pode danificar a marca, é uma coisa que vem se falando há muito tempo, e nós, como plataforma, como você colocou, principalmente estando dos dois lados, temos aí a responsabilidade de contribuir com um ambiente mais seguro e mais qualificado para as marcas e também para os publishers. Hoje em dia, se você pensar, incidentes de brand safety são registrados no momento, né? Uma veiculação num lugar inapropriado, ou uma mensagem errada, em segundos, ela virou um problema global para a imagem daquela marca. Eu acho que está num momento onde a gente tem que construir uma relação de confiança com o seu consumidor, né? Trabalhar numa coisa mais, uma mensagem mais útil, mais empática com aquele consumidor naquele momento. E a gente tem que se atentar na questão da transparência, e quando eu falo em transparência, o programático evoluiu muito, né? Então, ele evoluiu na parte de eficiência, na parte... Vocês estão me ouvindo ainda? Eu espero que sim, mas enfim. Sim, pode ser. Não, é porque eu congelei de repente, né? Não sabia se eu estava mais falando porque eu estou olhando para a câmera. O programático evoluiu na parte da eficiência, da escala, mas ele tem um problema na cadeia em si, que deixa muitas vezes a gente sem resposta, né? Então, perguntas às vezes de para onde está indo meu dinheiro, que porcentagem chegou no publisher, quem está comendo meu dinheiro no meio do caminho, às vezes ainda ficam sem respostas.
Então, quando a gente fala de transparência, que foi o que você colocou agora, a gente, pelo menos, sempre tenta abordar 3 pilares, né? Então, transparência da mídia, qual a visibilidade que você tem sobre para onde está indo o seu dinheiro, a visibilidade do leilão, quem está participando desse leilão, quanto estão pagando, por que o que pagou mais às vezes não ganhou aquela impressão, e visibilidade e transparência também na parte das taxas, né? Para onde vai o meu dinheiro e que porcentagem disso vai ficando no meio do caminho para cada player. Acho que seria basicamente isso. Maravilha, obrigado. E Bebeto, agora, né, te convidando formalmente agora para abrir o microfone, né? Dentro de um grande portal como o UOL, vocês têm vivido aí um momento diferente. A gente estava falando com o Mike agora há pouco sobre o crescimento da audiência durante, né, esse período de pandemia e etc., mas também, por um outro lado, uma diminuição de budget das marcas com relação a né, essa preocupação, de fato, com o brand safety, com as keywords, etc. Como que tem sido essa vivência em relação à utilização, né, como a gente acabou de falar minutos atrás, do lançamento do protocolo, né, do IAB para a segurança de marca? Então, wishlist, blocklist, como que tem sido essa relação no dia a dia de vocês, né, como um grande portal e dentro da negociação, né, com as marcas e agências do mercado? Em primeiro lugar, bom dia a todos, audiência e todos os painelistas. Para o lado do UOL, falar de brand safety é muito fácil. A gente produz nosso conteúdo, nós somos uma empresa de jornalismo, então a gente tem controle absoluto de tudo que é produzido. E a rede de parceiros que faz parte também do UOL são de publishers, onde tem aprovação editorial para tudo. Então, hoje a gente trabalha muito como curador, né, dessa forma. Então, o que tem acontecido nos últimos anos, obviamente, com o início do programático, quando estava começando, a gente tinha que explicar para todo mundo a diferença do que era um publisher, do que era um site do Zezinho, como a gente brincava. É bem diferente, né? E, obviamente, o controle de marca vai ser diferente. Uma coisa é você fazer nos principais produtores de conteúdo que tem credibilidade, outra coisa é você fazer em um site que alguém que você não conhece produziu, subiu em alguma plataforma e está comercializando. Então, dessa forma, para a gente, apesar da pandemia, obviamente crescemos muita audiência. Hoje, podemos falar, somos a terceira audiência da internet no Brasil, perdendo apenas para uma plataforma e uma rede social, e a gente cresceu demais. E do ponto de vista de budget, os anunciantes têm entendido que o UOL se diferencia de todos eles. Então, assim, a gente não é uma rede aberta, a gente é uma rede completamente fechada, e nesses momentos de fake news, de todos esses tipos de assuntos, a gente vira esse curador em um ambiente seguro. Então, a gente sentiu muito menos, eu acho, de qualquer esses problemas atuais. Então, é muito fácil, né, para o anunciante que está operando, comprando, ou agência, resolver esses problemas de segurança. É simplesmente você escolher onde você vai veicular, né? A partir do momento que você tem centenas de milhares de sites, obviamente nenhum ser humano consegue garantir, né, a qualidade, e nem todas as plataformas conseguem te dar segurança, até porque algumas delas não conseguem separar, por exemplo, o que é fake news ou outros assuntos do gênero. Então, para a gente foi muito fácil esse período e entendo, como o Paris comentou ali, né? Está na hora de dos anunciantes também assumirem as responsabilidades de onde a marca tem veiculado. Eu acho que é um momento mais do que apropriado para isso. Maravilha, maravilha. Então a gente entende, né, como, até colocando um pouco da experiência dos comitês, né, do IAB, essa discussão em relação à proteção, né, e seleção de inventários, né, o próprio protocolo fala sobre a utilização de wishlists restritas, de wishlists mais amplas, né, ou
extrapoladas, né? Tudo isso tem a ver com tecnologia, tudo isso tem a ver com como você, né, se prepara, planeja e executa, né, as campanhas. Então, até fazendo um paralelo aí para a Rita e para a Paris me responderem, como que é isso no dia a dia de quem está realizando? E aí eu acho que o Paris pode falar um pouquinho sobre anunciante e também veículo, né? E a Rita comentar sobre tecnologia. Quais as capacidades, né, as features que as tecnologias hoje têm para proteção tanto do publisher quanto da marca, né, na hora de fazer um setup de campanha, isso seja programático, isso seja não programático, né, dentro da compra de mídia de fato. Se você quiser iniciar, quem Paris, responde primeiro? fique à vontade. A Rita Tá. respondeu a última aí, pode mandar bala. Tá bom. Bem, quando a gente estava se preparando para o painel aí, batendo um papo, essa turma aqui, a gente questionou, inclusive desse guia que foi lançado, será que ele vai resolver 100% do problema, né? Eu vou começar a partir desse ponto para aterrissar na tecnologia, né? Eu convido aí quem está assistindo a uma reflexão de quem estiver buscando resolver 100% do problema está buscando a solução errada, né? Está fazendo a pergunta errada. Primeiro porque a gente tem visto ao longo dos anos não só a complexidade aumentar, como o número de ferramentas, de soluções, de técnicas, de formas de trabalho mudarem e evoluírem, né? E a gente vive num mundo que é ágil, num mundo VUCA, num mundo onde nada fica pronto, a gente está em beta constante. Essa é a realidade do ambiente de negócios, do ambiente de publicidade que a gente tem visto. E não podemos esquecer que o comportamento humano ele é muito difícil de ser mudado, né? E a gente depende de vários times, né? Todo mundo que está aqui nesse painel, aqui no IAB, depende de vários times, depende do time próprio, depende do time. Quando a gente está falando do anunciante, eu tenho marketing, eu tenho área de tecnologia, eu tenho os produtos, eu tenho as agências, eu tenho os fornecedores de tecnologia. Então, são muitas pessoas de diferentes times, perfis e interesses que precisam se alinhar, né? E a ferramenta ou o guia são meios para a gente chegar nos nossos objetivos e não são soluções definitivas milagrosas que vão resolver, né? Se a gente tiver um funcionário certificado com o que acabou de ser anunciado, ele por si só não vai garantir que uma empresa que contratou esse funcionário certificado ela resolva esse problema. Então, se a gente redefinir essa pergunta de resolver 100% do problema, a gente começar a construir esse caminho de meio e não fim, com os guias, com as tecnologias, com as pessoas, eu acho que a gente vai começar a se destacar da média do mercado. Isso é uma vantagem competitiva para cada empresa, né? Então, eu diria que a tecnologia ela é uma ferramenta muito importante, muito fundamental dentro desse alinhamento de interesses e desse monte de times de pessoas diferentes, com perfis diferentes, com objetivos diferentes, que precisam trabalhar de uma forma integrada para que a gente possa caminhar em direção à luz e diminuir o nosso risco, a nossa exposição aos tipos de problema que a gente tem visto nesse assunto. Maravilha, e Rita. Como que as tecnologias hoje podem auxiliar esse cenário que o Paris falou, né, de interação entre times, dificuldade de mensuração de 100%, né, o próprio Mike mostrou lá, né, a diminuição de 10% para 1%, quer dizer, é um momento, de fato, de uma interação um pouco mais complexa e a ferramenta acaba auxiliando nisso, né? Com certeza, a gente vai ajudar a caminhar para a luz, como diz o Paris. Eu acho que a gente tem que também entender que as pessoas que operam as plataformas têm uma função fundamental e que acho que a gente tem que começar a fugir só do padrão de brand safety como se conhecia, né? Então, block lists, wish lists, como você colocou, é difícil você manter isso atualizado. Às vezes você cadastra uma coisa no começo da campanha, dá 15 dias aconteceu alguma coisa no mundo, aquela
blocklist está completamente desatualizada e por conta dela você poderia ter veiculado a sua campanha num ambiente super bacana e acabou bloqueando isso por conta de uma ação usada. Então, eu acho que a gente tem que migrar um pouco da safety mais para a questão do brand suitability, né, onde vai além de você bloquear o óbvio, né, do que é inapropriado, você tem que trabalhar com as plataformas e com as ferramentas que te ajudam a identificar o que é bom para a sua marca, né, o que é neutro e o que é positivo para a sua marca, como que a sua marca e o seu consumidor vão ser impactados por ter uma campanha dentro daquele ambiente. E eu acho que isso é um trabalho conjunto da plataforma, que tem que te possibilitar isso, né, da ferramenta, que tem que te dar um mecanismo para fazer esses bloqueios e essas interações, e também das pessoas que estão operando essas tecnologias, que foi o que o Paris falou, às vezes você tem uma pessoa certificada numa determinada tecnologia, ou num determinado... enfim, de uma determinada solução, não necessariamente é a garantia de sucesso, né? Você tem que ter a cadeia inteira participando desse mesmo mote de brand safety, de brand suitability. Acho que um ponto que o Mike bem colocou quando ele estava falando da certificação, né, do BSI, na verdade, é que não é simplesmente saber a ferramenta que vai usar ou saber qual filtro que vai usar, mas sim o conceito por trás disso, quer dizer, a mudança de cultura por trás disso que essa pessoa tem que trazer para a empresa, né? Não é simplesmente ter uma pessoa certificada, mas sim ter um grupo pensando nisso, ter um grupo, né, olhando para tudo isso. E Bebeto, eu acho que você pode ser uma pessoa interessante para a gente falar sobre escala, né, de entrega e como esses filtros, esses bloqueios, como que tudo isso pode influenciar quando um anunciante, como a gente citou aqui, grandes anunciantes, grandes marcas, que às vezes estão buscando escala, né, estão buscando um alcance dentro do mercado, né, a gente sabe que o Brasil é um mercado, é um país continental, né, então às vezes é um pouco difícil de encontrar pessoas de regiões A ou B, né, então como que os filtros de proteção, né, a gente tem talvez podem, né, representar algum limitante para a escala, né? Como que isso pode ser algo negativo e não positivo na hora de fazer um planejamento, pensando em brand safety, pensando em vários outros filtros que podem ser aplicados para a segurança de marca? Na verdade, assim, escala e segurança é muito fácil você conseguir. Se você pegar o ranking de audiência, selecionar os 100 primeiros URLs e utilizar para sua campanha, te garanto que você não tem problema de escala. Você vai ter 100% de cobertura e provavelmente só sites com algum tipo de qualidade, né? Dessa forma você resolve esse seu problema. Você tem que ter pessoas operando, né, de um lado, olhando, não simplesmente deixando a plataforma decidir o que é mais barato, né? Se você está em busca sempre do CPA mais barato, sim, você vai ter um risco gigantesco para a tua marca. Se você simplesmente pegar os principais sites aí que eu digo, não estou falando principais, estou falando 100 sites, que sejam 200 sites principais URLs, você tem uma garantia de qualidade, né? E dessa forma, você tá blindado provavelmente de fraude, você vai conseguir usar as ferramentas das melhores formas. Quando a gente fala em blocklist, é enxugar gelo, né? Quem vai conseguir bloquear todos os URLs que são negativos a ponto da mesma proporção que aparecem novos? É simplesmente impossível você conseguir fazer dessa forma. Mas um wishlist, onde você coloca os sites que você quer, aí é totalmente plausível. Isso já acontecia em planos de mídia desde o início da mídia, né? Você escolhe os veículos que têm maior adequação ao seu produto, né? Já acontecia isso na TV aberta, você não queria a sua marca em alguns programas que não eram legais, podiam ter uma super audiência, né? Você podia, por acaso, estar zapeando por ali, cair ali, mas você não quer sua marca lá, né? Só que parece que acontece algum milagre que na cabeça, quando a gente está falando de digital, as pessoas esquecem disso. Falar, não, vamos simplesmente segmentar por audiência.
ou por interesse. Isso é um erro gigantesco, porque, obviamente, é muito importante você falar com a pessoa certa, mas no lugar certo. Porque, senão, você está fadado assim, a receber um print da sua marca falando, ó, está num conteúdo inapropriado. Isso sempre vai acontecer. Obviamente, se você fizer esse controle de wishlist, e falo isso, eu acho que em nome de todos os publishers, você praticamente joga a zero esse risco. O máximo que pode acontecer num site noticioso, aparecer às vezes um tema de uma notícia que não é adequado, mas você também consegue bloquear por palavra-chave. Então, sei lá, tem um acidente de avião, você não quer que a companhia aérea apareça. Isso é fácil também, você fazendo esses bloqueios. E, obviamente, os publishers, como tem equipe própria, eles conseguem fazer esse bloqueio imediato até, porque já sabem o que está acontecendo e as plataformas vão te dar essa segurança também. É uma junção, né? Acho que a gente tem aqui os três falando um pouco sobre todos esses pontos, justamente porque a gente quer ter essas visões das três diferentes áreas, né, do mercado, digamos, tecnologia, anunciante e veículo. Dessa forma, a gente consegue ter naturalmente uma tríade que mostra o que o mercado pode fazer, o que o mercado tem feito, né? E realmente não existe uma receita de bolo, né? Existem algumas receitas, existem algumas maneiras de se trabalhar, alguns preferem, né, o blocklist, alguns preferem o wishlist expandido, outros o restrito, né, e cada um vai ter, de fato, na verdade, a maturidade, né, da marca vai definir qual o tipo de aplicação e qual o nível de aplicação que ele vai ter. Às vezes ele usa uma ferramenta, às vezes ele usa mais de uma ferramenta, isso vai variar naturalmente, como você bem colocou, Bebeto, você tem filtros não só de URLs, mas também de keywords, às vezes de pacotes de dados que você consegue fazer esse tipo de interação também com o tipo de conteúdo, com o brand suitability, não só o brand safety, ou seja, você tem várias maneiras aí de trabalhar, e é essa a ideia de compartilhar com vocês aqui, né, com os três e com a audiência. Falando em audiência, para lembrar todo mundo que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, para mandarem perguntas, a gente já tem algumas chegando aqui, mas quem quiser, quem tiver algum ponto a mais, pode ser em relação ao que o Mike falou, pode ser o que a gente está discutindo aqui também, fiquem abertos para, por favor, mandar no chat, que a gente vai direcionando por aqui. Tá? Eu queria voltar num ponto que o Pares, a gente sempre fala disso já há alguns anos, que é o perfil do profissional. Tá? A gente falava disso sobre programmatic, sobre data e tudo mais, mas a gente tem agora, né, também esse outro pilar aí, que é a segurança da marca e combate à fraude, etc., sendo mais discutido. Né? Como que está o perfil do profissional hoje de mídia, né? Como que esse novo pilar, que não é tão novo, a gente já falou aqui, mas, né, colocando de uma maneira mais usual, né, esse novo pilar de brand safety entra para a carreira, né, do profissional que trabalha nessa área de publicidade, adtech, martech, como a gente preferir chamar. Como é que você está vendo toda essa mudança, mais essa mudança, né, do perfil do profissional, Paris? Ótima provocação, né, Vitor? Porque se a gente está anunciando aí uma certificação para o profissional especialista em brand safety, é porque existe uma necessidade dentro das empresas, quando existe a dúvida, né? Para quem que eu peço ajuda? E hoje em dia você pode pedir essa ajuda para várias pessoas e a gente tem aquela resposta, não, mas isso não é comigo, mas isso não é comigo. Então, eu vou voltar um pouco ao ponto que eu falei anteriormente, de que a gente nunca vai chegar a 100%. A gente vive um mundo ágil, um mundo em constante evolução. E eu diria que o aspecto mais importante dos profissionais hoje, eles estão ligados à curiosidade e à capacidade de adaptação, né, que são competências que a gente não ensina nem na escola para as crianças, né, que a gente tem que aprender na vida, fora da escola, e que a gente não ensina nos cursos, porque são essas características que permitem a gente trabalhar em direção. Quando a gente fala de brand suitability, eu não estou colocando, como o Bebeto falou, só o valor do custo daquela transação.
que pode ser talvez o objetivo principal da equipe de mídia ali. Eu preciso entender a melhor forma de medir o quanto a eficiência do que eu estou fazendo. Quando eu falo de suitability, eu estou falando de várias coisas. Eu estou falando de marca, eu estou falando de propósito, eu estou falando do alinhamento com aquele conteúdo. Então envolve decisões de várias pessoas. E não tem como a gente alinhar o interesse dessas várias pessoas se eu tiver um monte de especialistas, faixas pretas, cada uma em uma coisa. Né? Então, ao mesmo tempo que eu acho super importante, no momento que ainda é muito complexo se entender esses assuntos, a gente tem um especialista para a gente pedir ajuda. Mas o meu sonho, o meu desejo é que esses cargos, eles sumam, porque a gente criou os times que trabalham todos de forma integrada para os objetivos comuns, né? E ainda é muito difícil fazer isso. Por isso que a gente precisa do especialista. É a mesma história com data science, né? O ideal seria ter um data scientist no RH, outro na equipe de vendas, outro na equipe de produtos, outro na equipe de pricing. Mas até pela dificuldade do ferramental, da gestão e tal, as empresas começam a criar esses silos, vamos dizer assim, de competência, para que você consiga desenvolver isso. Então, quando a gente fala do perfil do profissional, Vitor, eu acho que a gente ainda precisa muito dos especialistas do faixa preta no assunto B, no assunto C, mas a característica horizontal que eu vejo em todos é que a gente tem que cada vez mais buscar pessoas que são curiosas, pessoas que se adaptam e que estão dispostas a sair da zona de conforto. E vou voltar para a primeira resposta que eu dei, para fazer o que é certo, para fazer além do que é o job. Porque às vezes o job é botar uma campanha no ar, é lançar um produto, é gerar cadastros, né? E vou só fechar com o exemplo do que o Mike falou, que dentro de brand safety pode ter inclusive a questão de dados, né? A questão de eu vou ter vazamento de dados ou não. E isso é importante para algumas marcas, para outras elas não chegaram ainda a fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que se você perguntar, todo mundo vai responder sim, né? Então, essa capacidade de adaptação, essa curiosidade e esse comportamento de fazer o que é certo ao invés de fazer só o que é o job, acho que são essas características que a gente precisa em todo mundo, mas a gente ainda depende muito dos especialistas para resolver os problemas que são muito complexos e ainda dependem de um conhecimento muito grande. Boa. Na verdade, na nossa conversa prévia, você citou necessidade versus complexidade, né? Então, é um profissional que consegue trazer essa complexidade, né, ou reger essa complexidade, buscando, né, resolver a necessidade daquela marca ou daquela campanha que ele está rodando. Acho que é um pouco dessa fusão, né, que a gente está buscando no profissional hoje, falando de brand safety, falando de mídia programática, de mídia addressable, né, ou seja, qualquer tipo de necessidade relacionada a esse mercado que a gente está vivendo. E falando um pouco sobre mensuração, né, a gente está aqui comentando sobre ferramentas, falando sobre, o Paris bem colocou aqui, data science na RH, data science em qualquer área, né, eu venho da área de tecnologia e eu sei bem o que isso quer dizer. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre mensuração, né, e como que as ferramentas, né, como que hoje o mercado se apresenta, ou as soluções que se apresentam ao nosso mercado, as marcas e os veículos, têm se posicionado. Né. Eu queria até pedir para o Bebeto e para a Rita nesse ponto, para falar um pouquinho como que um publisher se coloca, né, na hora de fazer a mensuração de uma campanha. Então, exemplos, por exemplo, o que eu entrego para o meu buyer, como que eu, né, trabalho os resultados de mensuração especificamente de brand safety, de combate à fraude, e também a Rita se falar um pouquinho sobre a tecnologia, né, como que a tecnologia, ou o que a tecnologia oferece normalmente, né, para esse falando de ferramentas de mensuração, né, falando de parceiros de mensuração. Bebeto, se você puder ir antes, aí a Rita complementa. Ok. Antes de entrar no ponto, só queria fazer um comentário sobre o que o Paris falou, que eu achei maravilhoso aí dos profissionais, quando ele fala fazer o que é certo, né? Eu acho que é muito importante os profissionais de marketing terem responsabilidade sobre a marca, não apenas estarem olhando o curto prazo,
e também das pessoas que operam, né? Muito respeito aos mídias que têm muito tempo de casa e conhecem todos os territórios da marca que eles atendem. Eu acho isso muito, muito importante. E sempre, óbvio, a parceria com esses novos profissionais que vêm aprendendo as plataformas. Queria colocar esse ponto aí. Quando a gente fala do que a gente passa, né, o que a gente mensura para os anunciantes, a gente permite a mensuração de absolutamente tudo. Toda vez que aparece uma nova métrica, a gente se adapta para entregar o melhor. Antigamente, a gente tinha que entregar audiência, page views, depois a gente começou a entregar qualidade do posicionamento, melhores CTRs, depois entrou viewability, a gente sempre vai adaptando, sempre permitindo mensurações de terceiros, até porque eu brinco, né? Se deixasse eu mesmo me mensurar, seria como se perguntasse para minha mãe se o filho é bonito. É óbvio que ela vai falar que é tudo ótimo, né? O que a gente tem que fazer é sempre utilizar ferramentas terceiras. Os anunciantes têm esse poder e têm essa obrigação de exigir de todos os publishers, de todo mundo que está entregando um serviço, que seja mensurado por uma ferramenta idônea que não esteja diretamente interessada ali na verba de mídia. Então, o que a gente faz é isso, a gente permite absolutamente tudo, todas as novas métricas, a gente vai se adaptar, vai entregar, porque é o correto, né? Então, quando alguns anunciantes entram com novas métricas de viewability, 70%, a gente se adapta e vai entregar o melhor possível, porque, como eu falei, é o correto a se fazer, né? O Paris fala bastante disso, tem comentado aí, né, do que é certo, a gente sempre tenta fazer desse jeito. Novas métricas vão aparecer e a gente vai se adaptar a todas elas para entregar o melhor resultado para o anunciante. Afinal, como o Paris também comentou, estamos sempre vivendo num beta. Então, a gente sempre vai estar acelerando para conseguir entregar o melhor. Maravilha. E Rita, como que dentro de uma ferramenta, né, e aí falando de ferramentas no geral, como que essas métricas e essas verificações, né, parceiros de verificação, podem interagir? Como que você pode, né, conectar uma coisa na outra? O que isso, né, como que isso, né, pode ser ajudado, né, de fato, por uma ferramenta de compra dentro desse nosso mercado? Eu acho que a primeira premissa é exatamente essa, deixar ser verificado, né? Então, estar aberto para se conectar a terceiros, acho que bem como o Bebeto colocou, para deixar que um terceiro verifique que a sua plataforma está dizendo é verdade. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que as pessoas têm que levar em consideração. Depois, realmente, a gente vive sempre em beta, né? Então, a plataforma, ela tem que se adaptar a essas novas exigências, tem que fazer parte desse movimento, né? Tem que estar à frente, permitindo que essas novas exigências sejam aplicadas dentro da sua plataforma. Então, a gente vem de um mercado onde a compra, antigamente você tinha, como o Bebeto colocou, você tinha que entregar do lado da plataforma um CPM, um CPC, você tem que respeitar um viewability, poder respeitar o que as pessoas consideram como uma impressão vista, então se é 70%, 60%, 50%, levar em consideração os padrões que o IAB também estabelece. Como plataforma, acho que você tem que ter essa flexibilização, né? Então, ter APIs abertas para ser auditável, para ser conectada com outras plataformas. A gente, dentro da Zander, tem isso como uma das nossas premissas, inclusive, permitir auditoria, né, estar plugado a terceiros, enfim. Acho que é nessa linha, assim. E puxando, Rita, ainda mantendo você, a gente falou com o Mike agora há pouco sobre novos ambientes, né, para mídia programática, para mídia addressable. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas como que está essa interação né, entre veículos, anunciantes, para mensuração de qualidade de inventário, de segurança de marca, para fraude, etc., dentro desses novos ambientes. Então, como a gente citou, Connected TV, OTT, DOH e outros, né, como que as ferramentas estão se preparando em relação a tudo isso? Eu acho que o primeiro que a gente tem que colocar é que estamos em evolução,
né? Então, estamos caminhando para um mundo, por exemplo, sem cookies, estamos num país onde entrou uma legislação nova de proteção de dados e privacidade de usuário. Então, como que você coloca isso nesse novo ambiente? E aí essas plataformas que se beneficiam, né, esses, tanto publishers como anunciantes, como plataformas que se beneficiam do first party data de uma forma segura, né, tem uma exclusividade, uma boa vantagem aí nesse novo universo. Mídias e canais que não dependem de cookie, que é exatamente esses que você colocou agora, né, Connected TV, Digital Out of Home, Addressable, DDL, eles vão seguir tendo esse papel super importante para que o anunciante consiga se conectar com o seu target, né, consiga estar na frente da sua audiência. Eu acho que o que vem agora é o entendimento desse mundo sem cookie e esse papel super fundamental, que até foi exacerbado pela pandemia, que essas novas formas de se conectar com o seu anunciante vão estar surgindo a partir de agora, né? Eu acho que o que os anunciantes têm que ter em mente é que eles têm uma informação muito valiosa com os seus dados e que cabe às plataformas garantir o uso correto desses dados e o não vazamento desses dados para terceiros também. Maravilha, Rita, obrigado. E, Paris, a gente também, outro tópico que a gente havia discutido um pouco, que é essa mudança, né, de a gente falar de programático, de offline, de online, todos esses termos, né, e agora a gente começa a falar um pouco mais sobre addressable, né, então aqui a gente ainda está começando, né, esse assunto para o nosso mercado, Brasil, América Latina, mas lá fora já tem, né, já há algum tempo isso sendo discutido e conversado, né. Como que, aí, né, misturando um pouco dos pontos que a gente falou aqui de profissional de mercado, de ferramenta de mensuração, um pouco de tudo, né, de combate à fraude, de mensuração de brand safety, também brand responsibility, etc., como que vocês, né, estão se preparando e como vocês estão enxergando esse novo momento da mídia addressable dentro do mercado que a gente vive? Claro. Bem, apenas fazendo um rápido disclaimer, né? Eu cheguei na Natura tem menos de um mês ainda, então eu ainda não posso falar de como a gente está se preparando, porque eu ainda não teria nem capacidade de falar sobre a complexidade do negócio de várias marcas e várias regiões. Então, eu vou falar de uma forma genérica, que eu acho que o addressable é uma forma super interessante da gente falar sobre os desafios que a gente tem como indústria, né? Quando começou a mídia programática, ela era uma linha no plano de mídia, ela era uma coisa pequena. E como toda inovação, tem o clássico livro do Dilema da Inovação, no começo é pequeno, no começo não é bem entendido, no começo não é tão bonito, e quando escala, é tarde demais para a gente querer entender, né? Isso acontece em diferentes indústrias, em diferentes situações, e o que a gente viu foi que um dos princípios da mídia programática, que era a compra e venda automatizada de espaços publicitários com uso de dados. Isso não se aplica somente à mídia digital, isso se aplica também a outros, como você provocou, a outros formatos. Um exemplo que já existe, e o IAB aqui faz um bom trabalho também, no sentido de ajudar as pessoas a entenderem isso, é, por exemplo, o rádio, né? O áudio, que voltou tanto com os podcasts, o formato áudio, é um formato que você compra com addressable. Out of home, ou seja, outdoor, mobiliário urbano, a gente tem cada vez mais soluções hiper digitalizadas e segmentadas, compra a partir de uma programática. Então, formato de compra baseado em dados, através de automatização escalável, ele é um formato que veio para ficar e que vai englobar o maior número de disciplinas de mídia que forem possíveis, porque eles trazem um benefício muito grande para quem compra e para quem vende. E como toda inovação, requer mudança de comportamento, requer entendimento e requer desenvolvimento de maturidade. Então, acho que um bom exemplo, como a Rita falou um pouquinho aí das soluções de addressable para vídeo, né?
vídeo sempre foi um ativo premium quando se fala de compra e venda de mídia, né? E a gente viu muitos formatos de vídeo, todo mundo aqui deve ter visto, aquele videozinho pequenininho que aparece lá no canto da página, você nem viu ele tocando, ele é diferente de quando eu tenho um vídeo na tela cheia, ocupando a minha atenção, e quando eu estou assistindo um vídeo. Os vídeos são diferentes e precisaram de soluções de mensuração, solução de entendimento, para que a gente não olhasse apenas pela métrica de eu quero comprar o vídeo mais barato. E como o ambiente de OTT, o ambiente de consumo de vídeo através de modelos assíncronos, aí podemos entrar aí Netflix, Globoplay, podemos falar aí das soluções de todas as empresas, a Disney deve lançar no Brasil agora o Disney Plus, e a HBO Go e assim por diante, elas têm um conteúdo extremamente valioso, uma audiência extremamente valiosa, com muitos dados sobre aquele ambiente. Então, normalmente tem um CPM, lá, um custo de mídia mais alto do que outros formatos de vídeo. Então, já se descobriu, tem um relatório do final do ano passado, algumas tentativas de fraude em OTT, porque estavam atrás dessa compra super valiosa. Então, como a Rita falou que a gente continua desenvolvendo as soluções, esse ato que a gente falou, esse fazer o certo, essa curiosidade que eu disse, ela não para mais. E o Addressable é um bom exemplo para mostrar os desafios que a gente tem de entregar mais escala, mais eficiência e um melhor uso, tanto para quem compra quanto para quem vende, desses canais digitais de conexão, né? Então, onde houver valor, onde houver crescimento de oportunidade, vai haver o interesse de pessoas levarem vantagem nisso. E aí é nosso papel defender as ações certas do oportunismo aí de curto prazo desses agentes ruins. Puxando esse ponto, Paris, a gente tem um projeto que o IAB apoia globalmente, chama Projeto REARC, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tem falado aqui de responsabilidade, de fazer o certo, de fazer juntos, né? Então, é um projeto que, se o pessoal aqui da audiência não tenha a informação, eu indico que deem uma navegada para buscar isso dentro do site do IAB, que de fato é uma convocação para reconstruir a web de uma forma harmonizada, né? Ou seja, ter uma responsabilidade de quem está anunciando, de quem está gerando conteúdo, de quem está consumindo conteúdo, né? Você acabou de falar muito sobre a forma de consumo do conteúdo. Isso mudou absurdamente nos últimos anos, mas agora, nos últimos meses, teve uma escalada muito rápida também desse tipo de consumo em diferentes mídias, em diferentes meios, né, como a gente citou aqui de várias formas, né? Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui não é só aqui, né? O Mike trouxe aí visões de América do Norte, trouxe visões de Europa e APEC, ou seja, o mundo inteiro, né, o globo inteiro está, de fato, buscando essa harmonização, né? Fazer com que essa experiência do usuário interagindo com a publicidade seja, de fato, algo sustentável. A gente lembra que a internet foi criada de uma maneira gratuita, né? De algo que pudesse executar a comunicação entre pessoas, a difusão de conteúdos, de notícias, etc., entre as pessoas. Isso a gente vive hoje, né? Tem muita gente que acha que isso é algo simples, mas é algo muito complexo por trás de tudo, e a publicidade faz parte disso. A gente, como usuário que consome conteúdo e consome também a publicidade, a gente também faz parte disso, ou seja, como que nós, como pessoas, usuários, né, usuários finais, consumidores, mas também como profissionais dessa nossa área, podem também contribuir, né? Como que a gente tem essa responsabilidade para contribuir com que tudo isso seja uma comunidade sustentável, né? E a gente falou aqui vários pontos dentro para poder chegar, né, e a gente caminhar nesse caminho do projeto REARC, né? A gente está chegando ao final,
né? Eu queria agradecer a cada um de vocês, então Paris, Bebeto e Rita. Queria, né, pedir as últimas palavras de cada um. Eu vou começar pelo Bebeto, que foi que está aqui no topo da minha tela, depois a gente vai para a Rita e aí o Paris finaliza. Mas, de novo, obrigado a todos, agradeço a audiência também, agradeço o IAB pela oportunidade de estar aqui, conversar com o Mike, dividir aqui um pouco do tempo com vocês, com a Cris. E aí eu queria pedir as últimas palavras de vocês, comentários sobre o futuro do Brand Safety, sobre aquilo que a gente está vivendo nesse mercado e como que a gente pode contribuir de fato a tudo isso para que daqui a 5 anos, como a Cris brincou com o Mike, a gente possa estar falando de outras coisas, de coisas melhores, de como tudo isso aconteceu e a gente pode ser precursores e protagonistas nisso. Bebeto, por favor. Em primeiro lugar, obrigado a todos aí pelo tempo, deixar a gente falar um pouquinho nossa visão aí sobre publicidade, segurança. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter problemas novos e ainda vamos estar falando desse aqui ainda. Até porque tem várias marcas, cada uma num tempo diferente, algumas já olhando privacidade e coisas mais avançadas, outras ainda preocupadas em páginas vistas. Então, a maturidade de cada uma delas vai determinar, obviamente, como a gente vai estar. O que eu deixo aqui de recado, acho que para todos, na verdade, uma reflexão, né, de a gente ter uma responsabilidade maior na compra de mídia e na venda também, de a gente priorizar conteúdos de qualidade. Falo isso em nome de todos os publishers, né, que produzem conteúdo, que tem jornalismo, que tem redação, né? A gente tem 400 jornalistas que produzem tudo que a gente faz, e isso tem um peso diferenciado. A gente se responsabiliza porque tudo que eles fazem, se sair uma matéria, a gente vai responder legalmente pelo que acontece. Então, obviamente, isso tem um valor diferenciado. Então, cobrem isso dos veículos que vocês anunciam e escolham onde veicular. A segurança da marca não vai ser necessariamente, não pode ser jogada fora por um CPA mais barato de um flight em si. Vocês não podem deixar, eu acho que esse risco geral aí, marcas globais já tomaram atitudes, e como a gente sempre fala, né, o ponto mais sensível do ser humano é o bolso. Então, a partir do momento que o anunciante cortar e exigir, o outro lado muda. Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês, e obrigado novamente. Valeu, Bebeto. Rita? Também queria agradecer a oportunidade, agradecer o IAB pelo convite, agradecer o Paris, o Bebeto, o Vitor, foi um prazer estar aqui. E o que eu tenho para deixar de mensagem é que eu acho que cada dia está ficando mais claro que as plataformas, as tecnologias precisam trabalhar para construir ou para possibilitar que se construa esse ambiente mais seguro para as marcas e para os próprios publishers, né? Então, que as ferramentas e que as plataformas consigam identificar o lugar inadequado para uma determinada campanha, mas também consigam identificar de forma eficaz o lugar apropriado para se servir uma campanha, né? Com base no que a marca está buscando em termos de afinidade, em termos de conceito, onde que ela quer estar próximo. Eu acho que isso vai gerar um ambiente mais saudável, onde não só as marcas e os anunciantes vão se beneficiar, né, de ter esse controle maior, mas também os publishers vão se beneficiar com publicidades mais premium dentro do inventário de qualidade deles. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, Rita. Paris, a palavra é sua. Bem, obrigado a todos aqui os participantes, desde acho que 2000 e pouquinho, primeira reunião de mídia interativa e precursora do IAB, a gente encontra cada vez mais gente para discutir as soluções para os desafios. Naquela época, a gente precisava contar banner, né? Era só isso. Quantos banners tem, como é que a gente conta os banners, e está cada vez mais complexo, mais divertido, mais desafiador. Minha mensagem final é só lembrar que a gente está vivendo um momento de pandemia, então usa máscara, passa álcool gel, não esqueça disso, pelo amor de Deus, mas olhe também para o lado bom,
olhe para tudo que está sendo construído com tudo isso que a gente discute aqui. Não é só o lado ruim, assim como na pandemia a gente está vendo a melhoria do meio ambiente, a gente está descobrindo novas coisas, a gente está vendo golfinhos aparecer onde não existiam, não eram lembrados ainda. Tem um monte de mensagem boa por trás disso, e isso está trazendo o que tem de melhor do humano, dos soft skills, da curiosidade, da capacidade de adaptação, da ética de fazer o certo. Então vamos trazer essa visão do lado bom, e continuar discutindo como resolver os desafios, como é que a gente vai mais longe, porque a gente já foi bem longe, e eu tenho certeza que a gente vai continuar indo muito mais com pessoas como a turma aqui do painel, e o público que eu estou sentindo a maior falta de não poder olhar para vocês por aqui. É isso. Maravilha, Paris. Obrigado novamente, Bebeto, Rita, Paris, IAB, mais uma vez. Audiência, de novo, a gente está sentindo falta de vocês, como o Paris acabou de bem colocar. Eu queria só lembrar, para a gente finalizar, que o IAB tem vários materiais em relação a brand safety, combate à fraude e outros tantos, né, outras tantas áreas, como o Paris bem colocou aqui, do primeiro evento dessa série do IAB Next sobre áudio e outros, né? Existe também uma novidade que a gente está divulgando já há alguns dias, que é o curso de Brand Safety que o IAB Brasil vai fazer agora, a primeira turma em setembro, que eu faço parte aí do time de professores, e também, né, como foi colocado aqui ao longo do evento, a certificação do Brand Safety Institute, que o Mike citou. Quem tiver interesse, por favor, né, acessem o site que foi colocado e fiquem à vontade novamente. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para auxiliar o mercado a construir algo melhor, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco. Obrigado, gente.